Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30. Vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui hoje, 25º domingo do tempo comum. E hoje as leituras são realmente leituras que nos obrigam a refletir, né? E eu faço uma reflexão hoje com um duplo sentido, né? A pergunta de hoje é: a quem servimos? Né? A gente vai dar os minutinhos, né? Faltam uns minutinhos ainda. A gente vai dar esses minutinhos para a gente poder fazer a nossa reflexão, tá? Chegou alguém? Oi, Fátima, boa noite, boa tarde, paz e bem, Fátima, tudo tranquilo? Hoje o texto é um texto muito especial, sabe, Fátima? Hoje esse texto é um texto muito especial e ele tem um extra, né? Que é a primeira leitura, o texto de Amós tem um extra a mais, né? É uma coisa que é muito forte, né? Então acho que vai ser interessante, né? Então vai ser algo que nos chama atenção, né? É um texto que vamos dizer assim, eu gosto muito do Amós, né? Eu acho que o Amós nos traz uma visão muito diferente. Já li muito Amós, já li muito Miqueias, né? E acho que a gente vai fazer uma reflexão, a gente vai aproveitar, né? Aqui a gente tem uma série de coisas assim muito grande. É muito complexo o que a gente tem hoje, mas acho que dá para a gente fazer uma boa reflexão, né? É claro que outras pessoas irão fazer reflexões diferentes da minha, e eu, sinceramente, eu não me importo com isso. Eu acho que desde que nós estejamos falando o certo, né, que a gente esteja fazendo uma reflexão com uma coisa certa, o que um acha, o que o outro acha, não tem nada de errado, né? Eu até de vez em quando falo isso para as pessoas: ouçam mais de uma pessoa. Oi, Isabel, minha filha, boa tarde, paz e bem, né? Estamos aí, então, ouçam mais de uma pessoa. Não se prendam a uma única. Ah, não, fulano interpreta assim, eu vou sempre ouvir fulano. Não faça isso, né? Acho até que com o tempo você deve buscar a interpretação que você faz, né? Eu acho que é importante que a gente faça esse exercício, né? Então hoje a gente tem essas leituras de hoje são muito oportunas, muito oportunas. Eu vivo dizendo que é impressionante como a palavra de Deus é atual, como a palavra de Deus é para hoje, não é para ontem. A palavra de Deus ela não é perdida no tempo, né? Vocês sabem que eu divido a minha homilia com as pessoas, seja no Facebook, seja no Instagram. Eu tentei fazer no Twitter, mas ela é grande demais, eu tenho que fazer um monte de Twitter, fica uma coisa muito confusa. Então eu faço no Instagram, faço no Facebook, faço no Telegram, né? E mando no WhatsApp. Algumas pessoas já disseram: Bernardo, que coisa impressionante, como essa reflexão é atual. Que bom que as pessoas gostaram, né? Está quase na hora, e aí a gente vai estar junto aí para conversar, né? Então daqui a pouco, opa, chegou a hora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar
os bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, para mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que deviam ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quantos deve? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador respondeu: pega a tua conta e escreve 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará os verdadeiros bens? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, entrou aqui o meu querido e amado amigo, Padre Alexandre. Ô, Padre Alexandre, que bom, fiquei muito contente de te ver. Sabe, a nossa reflexão, como sempre, é baseada em todas as leituras. Mas no domingo eu faço questão de frisar todas as leituras, para que a gente veja que a palavra de Deus é uma só. Não é uma coisa solta, uma coisa espalhada. As leituras não estão sorteadas ao acaso, elas têm um significado. E o significado de hoje é extremamente forte. E, de certa forma, parece ter sido escrito ontem, de tão atual que é. Vamos ver. Na primeira leitura, eu tenho o profeta Amós, a profecia de Amós. Amós não prevê o futuro. Ele mostra o que havia de errado na sociedade dele, nos diz o que é o certo e nos chama para sair do errado para o certo. É por isso que ele é um profeta. E Amós é um homem que é um profeta rural. Então, ele é assim muito direto. Ele chega às vezes a ser meio duro na profecia dele. E olha que interessante como a profecia dele parece que foi escrita para nós agora. Ouvis isso, vós que maltratais os humildes e causai prostração aos pobres da terra. E ele faz uma denúncia gravíssima. Essas pessoas esperam o sábado, que é o momento que ninguém trabalha entre os judeus, que está tudo fechado, para alterar as medidas e adulterar as balanças. Ou seja, essas pessoas, elas
esperam o feriado, o momento religioso para fazer o mal. Elas utilizam da religião para fazer a maldade. E a maldade contra quem? Contra os humildes e os pobres. E vai adiante. Vós vendeis o refúgio do trigo. Bernardo, o que é refúgio? É aquela parte do trigo que ninguém quer receber. Sabe, quando eu li isso na sexta-feira, porque eu preparo a minha homilia da sexta, doeu meu coração. Porque nós vivemos uma época onde se vende o refúgio, não do trigo. É o arroz quebrado, né? É o soro do leite, né? É o osso que antigamente era dado, agora é vendido. É exatamente isso que ele está falando. Ai de vós que maltratais os humildes e prostrai os pobres. É muito interessante porque Amós está denunciando uma sociedade iníqua, uma sociedade má que não se preocupa com o seu irmão e com a sua irmã miserável. E aí me lembra muito o Salmo. Louvai o Senhor que elevai os pobres. E aqui no finalzinho, levanta da poeira o indigente e do lixo retira o pobrezinho e o faz sentar entre os nobres da sua terra. Sabe, a gente tem que entender que a justiça para a igreja é diferente da justiça do mundo. A justiça do mundo é tratar todo mundo igual. A justiça da igreja é dar a cada um conforme a sua necessidade. O que o Bernardo necessita? É isso, então ele vai receber isso. O que a Isabel necessita é mais do que o Bernardo? É, então ele vai receber mais. Ah, Bernardo, mas não tem que dar igual para todo mundo? Não, nós temos que dar igual dignidade a todas as pessoas. Só que para isso, algumas pessoas têm que receber mais do que outras. Então nós damos segundo a necessidade. As pessoas diferentes têm que ser tratadas de formas diferentes. As que precisam mais receberão mais, as que precisam menos receberão menos. E como isso é muito difícil, Paulo nos pede que nós rezemos por todos os homens, especialmente pelos que os governam e ocupam altos cargos. E é muito bonito, porque ele pede isso para que nós vivemos uma vida serena e digna. O governante não está no seu cargo para se servir do cargo, e sim para servir aos outros. E para reforçar essa ideia, eu venho ao Evangelho. Observem bem, porque eu já fiz essa leitura, mas sexta-feira, eu lendo de novo, eu vi que talvez a minha leitura seja errada. Eu sempre disse que esse administrador é corrupto, mas ele não é. Observa a fala. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Não está dito aqui que esse homem roubava. Não está dito aqui que esse homem desviava dinheiro. Não está dito aqui que esse homem causava prejuízo ao seu administrador, aquele que o contratava, o patrão dele. O que está escrito é que ele esbanjava os bens. Me lembra Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que numa realidade de escassez, o esbanjar, o ostentar a riqueza era em si pecado. Numa sociedade, numa realidade de escassez, todo desperdício era pecado. Então, isso me chama a atenção. Esse homem, ele governava, ele cuidava de bens, e ele não era uma pessoa decente. Ele gastava de uma forma aviltante, algo que ia contra a realidade da miséria do seu povo.
Paulo condena. Notam isso? Este homem não levantaria o pobrezinho do lixo e colocaria o pobrezinho junto com os nobres, porque ele queria ser um nobre, não queria ter ninguém por perto. E esse homem, ele age de forma desonesta logo em seguida. Para ele garantir o que é dele, ele age de forma desonesta, usando o bem que não é dele. Isso em si é muito grave. Mas Jesus aproveita isso e nos chama a refletir de uma coisa diferente. Né? Ele vira e fala uma coisa que me chamou a atenção. Né? Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Que coisa interessante. Observa bem. Ele não fala, usai o dinheiro injusto, porque quando ele acabar, eles vão te receber na sua casa. Ele diz que você vai ser recebido na morada eterna. Sabe, isso me levou a lembrar da Didaquê, o primeiro catecismo da Igreja Católica, a primeira instrução para os novos cristãos, aprovada pelos apóstolos, que dizia assim, né? Não negueis o que o seu irmão pobre lhe pede. Se não pode dividir com eles os bens que passam, como poderei receber deles os bens que não passam? Sabe, é muito interessante, porque está dito aqui que quem lhe dará os bens eternos serão os miseráveis. É impossível a gente não se lembrar que em Mateus 25, 31 a 46, se eu não me engano a memória, se não me trai a memória, nós somos julgados pelos desesperados, pelos famintos, pelos sedentos, pelos nus, pelos imigrantes, pelos presos e doentes. Novamente aqui, se você não usar o dinheiro injusto para fazer amigos, eles não vos receberão na morada eterna. E diz mais, né? Se não fores fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E como é o verdadeiro bem para nós que seguimos Jesus? É a salvação. O verdadeiro bem é a morada eterna no paraíso. Se não fostes justo, distribuindo corretamente o dinheiro injusto, se não for justo, usando os bens que passam, não receberás os bens que não passam. É por isso que Jesus fala claramente, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Porque se você se apega ao dinheiro, se você se apega à força, ao poder, à posição social, você se afasta de quem precisa. E se você se afasta de quem precisa, você se afasta de Deus. Não é que Deus não queira que você viva na morada eterna, mas é que se você se compromete com o dinheiro, com o poder, com o esbanjar, se você se nega a ver a miséria, a fome, o desespero, a falta de moradia, a falta de saúde, a falta de educação do seu irmão e da sua irmã, você se nega a seguir com Jesus. Não é que Deus queira te castigar por você gostar de ter dinheiro, por você querer esbanjar, por você querer ter um excesso de dinheiro. Não. É porque você preferiu o dinheiro às pessoas que precisam. No início desse vídeo eu falei assim, a minha pergunta é a quem servimos? E muitos vão responder, eu sirvo a Deus e não ao dinheiro. E essa pergunta já é muito boa. A sua resposta, se você responder essa pergunta, eu sirvo a Deus e não ao dinheiro, a sua resposta já é maravilhosa. Eu já louvo o Senhor pela tua resposta. Mas eu
peço que você reflita, porque você pode fazer essa resposta mais completa. A quem você serve? Você serve a Deus. Sirvo. Você serve ao seu irmão que precisa, o seu irmão necessitado? Sirvo. Bernardo, não se pode servir a dois senhores. Perfeito. E a grandeza é que você deveria dar a resposta assim. Eu escolhi servir a Deus. E o faço no mundo, servindo a Jesus Cristo, na figura do irmão e da irmã necessitada. Eu não sirvo a dois senhores. Eu sirvo a um único Senhor, que está no céu, como Deus eterno e todo-poderoso, mas está também na terra, Ele que está no meio de nós. E a Ele eu sirvo nos meus irmãos que necessitam. Amém? E agora acabou de chegar aqui alguém lá da fisioterapia. Quem será? Alguém da fisioterapia do INC. Bom, provavelmente estava trabalhando até agora, entrou agora. Né? Porque se a gente não se engane, não. Nós temos pessoas que estão trabalhando hoje porque precisam trabalhar hoje. Seja porque precisam ganhar o dinheiro, seja porque, se não trabalharem hoje, pessoas sofrerão. Né? Temos médicos no hospital? Temos. Temos fisioterapeutas no hospital? Temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem? Temos. Temos nutricionistas? Temos segurança? Temos serventes? Temos atendentes? Temos. Sabe, nós temos um mundo de pessoas que estão trabalhando hoje. E não é porque elas estão apegadas ao dinheiro, elas não estão servindo ao dinheiro, não. Elas estão guardando o sustento das suas famílias e servindo a outras pessoas. Vamos deixar claro que não há nenhuma condenação para essas pessoas. Tá? Nem pensem nisso. De vez em quando eu ouço, diácono, eu tenho que trabalhar no domingo, eu não posso ir na missa no domingo. Meu filho, se você precisa trabalhar no domingo, trabalha. Se é importante para o seu sustento, se é importante para a sua função, trabalha. Tá? Não se preocupe, não. Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Uma reflexão que eu acho que é extremamente oportuna, extremamente relacionada à nossa realidade, ao nosso viver. Então, chamo vocês a fazerem essa reflexão e verem se o que eu estou falando faz sentido ou não. Se você achar que faz sentido, muito bom, que bom, fico contente. Se você achar que eu falei besteira, que eu estou errado, poxa, me manda uma mensagem, Bernardo, você falou besteira. Bernardo, você errou muito. Tudo bem. Tá? Eu até digo que se algum dia alguém quiser dividir essa tela comigo, Bernardo, eu quero fazer parte da reflexão com você, eu quero conversar, eu quero fazer um ping-pong. Ótimo. Tá? Eu, cada vez mais, gostaria que essa live tivesse uma segunda pessoa fazendo a reflexão comigo, uma conversa junto, para que a gente pudesse aproveitar mais. Né? Eu até penso em, talvez, ano que vem, fazer não só essa live comum, como fazer uma live especial no sábado, talvez, sei lá, para a gente refletir mais. Mas isso é para o ano que vem, provavelmente. Aliás, eu já estou começando a pensar qual vai ser o nome da live no ano que vem, porque normalmente eu mudo o nome da live. Né? Bernardo, o que você vai fazer? Não sei, eu não sei nem como é que vai ser, eu estou numa correria danada, né? Inclusive, pessoal, vou avisando, terça-feira não tem live, tá? Por que não tem live, Bernardo? Porque a comunidade de Santo Antônio, né, lá na favela do Coroado,
me chamou para fazer um dia do estudo bíblico que eles estão fazendo no livro de Josué. Então eu vou lá, né? Vida de diácono é assim, pessoal. Eu vou sair do meu plantão na saúde do trabalhador e vou direto para lá. Só para estar com eles, conversar com eles, refletir com eles e depois eu vou para casa. Bernardo, como é que você vai voltar para casa? Não tenho medo nenhum. Tá? Não tenho medo nenhum. Alguma forma a gente vai, tá? Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, hoje e sempre. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, que a alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Amanhã, 19h30, tem live. Qual o assunto, Bernardo? Só vou saber amanhã de manhã. Então, a gente se vê segunda-feira, 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.